tudo bem? Então, eu gostaria de compartilhar uma palavra que está lá no livro de Isaías. Portanto, olhai para mim, vós todos os termos da terra, e sereis salvos, porque não há outro Deus além de mim. Eu acho essa palavra tremenda, né? Porque nós olhamos, nossos olhos se voltam para meios frágeis, vulneráveis, ineficazes, buscando respostas, buscando salvação. E a salvação está em Deus. E a salvação está no sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. Não sei se você se lembra que lá no deserto, quando Moisés estava atravessando o deserto, aqueles 40 anos, eles chegaram num lugar. Primeiro, eles pecaram contra Deus. Pecaram, transgrediram, blasfemaram, idolatraram, construíram imagem de santo, de santa, e aquela nojeira toda que cheirou mal nas narinas de Deus, né? E depois, na caminhada, Deus permitiu que eles chegassem a um lugar onde víboras venenosas brotavam da areia. E foi grande a mortandade no meio de Israel. Muita gente, ao ser picada pela víbora, morria instantaneamente. E aí Moisés foi interceder pelo povo, e Deus, na sua infinita misericórdia, Deus orientou Moisés para que levantasse uma madeira, um madeiro no alto de um monte, fundisse uma serpente de bronze e levantasse aquela serpente de bronze sobre o alto daquele monte. E todos os que olhassem para aquela serpente sobre o monte, pendurada no madeiro, ao serem mordidos pela serpente, aquelas pessoas teriam a sua salvação, a sua cura. E assim muitos começaram, ao serem mordidos, olhavam para a serpente e ficavam curados. Mas é obviamente que nem todo mundo quer olhar para a cruz, para o madeiro no alto do monte, onde Jesus está, onde Jesus esteve pendurado, né? Onde Jesus foi pendurado. E aquela serpente simbolizava o próprio Filho de Deus morrendo, esmagando a cabeça da serpente e morrendo na cruz do Calvário em nosso lugar, para que ao olharmos para o madeiro, nós víssemos em Cristo Jesus, não no Satanás, não na serpente, mas naquele que esmagou a cabeça da serpente. Então nós veríamos o nosso Salvador. E assim a gente percebe que ele continua sendo o mesmo. Todo ser humano foi mordido pela serpente do pecado. Todo ser humano foi condenado à morte através lá do pecado do primeiro casal. E a única certeza que eu tenho é que nesse corpo físico eu vou morrer, e você também. Não se engane não. Você não vai ser eterno neste corpo físico. É necessário ao homem ordenado morrer uma vez, vindo a seguir o juízo. Então, o que nos aguarda após a morte é o juízo. E aí é onde entra o sacrifício de Jesus. Quando nós olhamos para a cruz, encontramos ali a redenção. Olhamos para aquele que morreu no nosso lugar, aquele que se entregou por nós, aquele que obedeceu ao Pai e se sujeitou até a morte de cruz para que nós tivéssemos o perdão. Eu acho maravilhoso demais essa entrega. E quando Isaías, quando profetiza, quando Isaías, o Espírito do Senhor,
toma a mente e as mãos de Isaías e ele escreve, né? Escreve como sendo o próprio Deus, porque era o próprio Deus que estava falando para ele e comandando a sua mão e o seu pensamento para escrever uma mensagem. Como Deus está me mandando te dizer isso? Olha para Jesus, autor e consumador da fé. Olha, não olhe para pastor, não olhe para bispo, não olhe para apóstolo, não olhe para os santos da antiguidade. Ah, São Paulo, São Pedro, são isso, são aquilo, Santa Maria, Santo. Não olhe para nada que não seja Jesus Cristo, porque só Ele ressuscitou. Só Ele venceu a morte, para hoje proporcionar a salvação, a vida eterna que nós perdemos lá no Jardim do Éden, que a humanidade perdeu através da primeira desobediência. Hoje Jesus resgatou para nós essa vida eterna. E mais, a vida eterna na presença de Deus. A vida eterna desfrutando da presença do Eterno, como filhos amados. Então, olhar para a cruz do Calvário é a solução. E a palavra salvação, ela é muito ampla. A palavra salvação no grego é sozo. E essa palavra tem vários significados. É cura, é livramento, é eternidade. Não está apenas resumida a ir morar no céu. Morar no céu é um privilégio que nós desfrutaremos no final da nossa existência aqui nessa terra. Após tudo estar consumado, nós estaremos morando no céu. Mas, no momento, salvação é desfrutar a presença de Deus com todas as promessas que Ele nos dá na Bíblia e com todos os compromissos também que nós devemos assumir, de obedecer a sua voz, obedecer a sua palavra, de crer no sacrifício do seu Filho, de tomar posse de tudo que a Bíblia nos revela para nós fazermos e para nós recebermos. Então, quando nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque não há outro Deus, lá em Isaías ainda fala, não há outro Deus além de mim. Então, é um negócio sério. Não olhe para uma religião, não olhe para uma denominação. Se você é evangélico, ame a sua denominação, mas não veja nela a salvação. A salvação está em Cristo Jesus, que excede, transcende, ele vai além de um rótulo denominacional em cima de um prédio de tijolo e cimento. Ele vai além de discursos bonitos de homens sábios. Graças a Deus por esses homens. Se o discurso está no temor do Senhor, graças a Deus por esses homens. Mas a salvação, o amor de Jesus Cristo, o que transcende é esse poder do sangue derramado na cruz. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o que nós devemos entender é que este sacrifício da cruz do Calvário nos garante a nossa vida eterna. Quando Abraão caminhava para o Monte Moriá, levando seu filho Isaque, ele tinha recebido uma ordem de Deus de sacrificar o próprio filho. Mas aí esta ordem chegou até ele e ele foi obedecer, porque Abraão tinha dentro de si esse propósito como filho de Deus, como amigo de Deus, de obedecer à voz do Pai. E pegou o filho, pegou o material do sacrifício e caminhou em direção ao Monte Moriá. E quando chegou lá, colocou o filho sobre o altar para sacrificar para Deus, como Deus havia pedido a ele. E Deus bradou dizendo, Abraão, não faça isso. Abraão, não faça isso.
olha para o lado. Eu só queria ver até que ponto você iria me obedecer. Olha para o lado. E olhou para o lado e viu um cordeiro que Deus já tinha providenciado para morrer no lugar de Isaac. E hoje nós vemos também o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, Filho de Deus, que se entregou na cruz para morrer no nosso lugar. E assim, ao olhar para Jesus, a provisão divina para a nossa vida eterna, nós encontramos vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Fica com essa palavra, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Toma posse de todas as boas dádivas que Deus promete na sua palavra. Leia a Bíblia. Não fique apenas nas pregações de redes sociais, não. Vai fundo na palavra de Deus. É ela que é a lâmpada para os teus pés, é ela que é a luz para o teu caminho, para você não andar titubeando, vacilando, tropeçando, gemendo e chorando porque não vê as coisas acontecerem na sua casa, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde. Então, fica com essa palavra. Que Deus te abençoe. Shalom Adonai.